Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Ninguém imaginara que, antes mesmo do fim da primeira rodada do encontro sagrado do dragão verdadeiro, a sombra da herança da Lua Escarlate apareceria. A herança da Lua Escarlate estava classificada em terceiro lugar entre as 4 grandes heranças, e o patriarca da Lua Escarlate receberá essa herança. Os soberanos da Aliança Sagrada ficaram atonitos. Esperem, há algo errado. Embora esta geração esteja repleta de gênios e tenha 5 prodígios esmagadores, a primeira rodada ainda não é suficiente para atrair as 4 grandes heranças. O vice-senhor do palácio de pele bronzeada franziu as sobrancelhas e sentiu que algo estava fora do lugar. A imagem sangrenta nas nuvens ficou embaçada e parecia instável. De repente, uma enorme mão ensanguentada, com cerca de 100 metros de comprimento, apareceu diante da herança da Lua Escarlate. A sombra da herança da Lua Escarlate desapareceu instantaneamente. O quê? O que acabou de acontecer? Os soberanos da Aliança Sagrada arregalaram os olhos em choque. Embora a herança da Lua Escarlate ainda não tivesse se conectado, sua sombra de herança já aparecerá. Como uma sombra de herança poderia desaparecer? Quem tem o poder de mover a herança da Lua Escarlate? Os soberanos se entreolharam. Há 2 requisitos para fazer isso: 1. Ter um cultivo próximo ao reino do Deus vazio e 2. Deve estar conectado de alguma forma à herança da Lua Escarlate e ser capaz de convocá-la com uma habilidade secreta. O vice-senhor do palácio respirou fundo. Apenas uma pessoa atendia aos 2 requisitos acima. Quem seria? O patriarca da Lua Escarlate. Os soberanos da Aliança Sagrada exclamaram. Que cálculo terrível! Nosso encontro sagrado do dragão verdadeiro foi feito inteiramente para outro. A bênção do dragão do encontro sagrado do dragão verdadeiro e o planejamento do patriarca da Lua Escarlate fizeram a herança da Lua Escarlate reaparecer. Se não estou enganado, o demônio da Lua Escarlate deve estar em algum lugar do continente, abrindo a herança da Lua Escarlate. Os soberanos logo chegaram a uma conclusão. Tudo foi feito para outro. Pensando nesse resultado, os 9 soberanos ficaram furiosos e relutantes. Naquela época, o patriarca da Lua Escarlate quase varreu todo o continente, e para chegar àquele estágio, sua força e métodos eram incomparáveis. Vice-senhor do palácio, devemos enviar pessoas para encontrar o local onde a herança da Lua Escarlate será aberta e impedir seu renascimento. Isso mesmo, destruir a religião demoníaca. Os soberanos atuais cerravam os dentes. Como o patriarca da Lua Escarlate não teria planos prontos depois de tanto tempo? Agora, ele está escondido nas sombras, enquanto nós estamos à luz. Podemos não ser capazes de encontrá-lo, mas ele certamente pode encontrar o encontro sagrado do dragão verdadeiro. Se enviarmos pessoas, o demônio da Lua Escarlateic Religion pode destruir o encontro sagrado do dragão verdadeiro com facilidade. A voz do vice-senhor do palácio era baixa, e os outros soberanos caíram em silêncio. Os cálculos do patriarca da Lua Escarlate eram perfeitos demais, usando o encontro sagrado do dragão verdadeiro para reabrir a herança da Lua Escarlate. Agora, a Aliança Sagrada também não podia agir, pois o encontro sagrado do dragão verdadeiro estava à luz. Se enviassem pessoas embora e o patriarca da religião da Lua Escarlate aparecesse, perderiam tudo. Afinal, o patriarca da religião da Lua Escarlate era uma lenda que podia cobrir os céus com uma mão. Quem no continente ousaria enfrentar o patriarca da religião da Lua Escarlate? Todos. Esta é uma era brilhante, e as chances da herança do legado do céu aparecer só aumentam. Quando a herança do legado do céu chegar, mudará a situação do continente e será muito mais útil que a herança da Lua Escarlate. O vice-senhor do palácio falou em voz alta. O que o vice-senhor do palácio diz está correto. A herança da Lua Escarlate é melhor para aqueles do caminho demoníaco e maligno, e não chega perto da herança do legado do céu ou da herança das 7 espadas. Todos concordaram com a cabeça. A herança da Lua Escarlate estava classificada em terceiro lugar entre as 4 grandes heranças, enquanto a herança do legado do céu e a herança das 7 espadas estavam acima dela. O Santo da Espada Yevushi receberá a herança das 7 espadas e se tornará uma figura crucial na derrota do patriarca da religião da Lua Escarlate. Arena Antiga. A sombra da herança da Lua Escarlate foi apenas uma pequena interrupção que durou 10 respirações, e as lutas continuaram em todas as zonas. Zona Norte. A prodígio esmagador deusa Bing Wei desafiou Zhaofeng. Aceito. O juiz acenou, mas Zhaofeng acabará de lutar e não podia ser desafiado imediatamente. As regras do encontro sagrado do dragão verdadeiro eram extremamente rígidas, e Zhaofeng só enfrentaria a deusa Bing Wei na próxima vez que subisse. E, neste momento, Zhaofeng atingira o ponto crucial na compreensão e formação de sua raiz da lei. Dentro de sua mente, as linhas semi-transparentes azuis brilhavam com relâmpagos e desabrochavam. A raiz da lei vinha da fonte de energia mental e representava um aumento na energia mental. Uma vez condensada,
Cada ação de Zhao Feng seria capaz de se conectar a céu e a terra Lightning Law, aumentando dramaticamente seu poder. Naquele momento, além de seu cultivo, Zhao Feng não seria diferente de um rank místico verdadeiro. Minha raiz da lei vem da fusão da herança relâmpago e da Bíblia do tesouro da flor mística, a combinação dos caminhos reto e maligno. Uma vez formada, será pelo menos mais forte que a de Bing Shuiui. Zhao Feng estava cheio de expectativa. Ele não sabia que formar uma raiz da lei a partir de duas leis diferentes era algo que nem mesmo os rank humano verdadeiro comuns ousavam pensar. Fazendo isso, Zhao Feng quase entrará em uma área proibida. Era um ato muito perigoso. Se falhasse, poderia resultar no colapso de sua energia mental. Felizmente, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng podia analisar e calcular muito melhor que os outros. Sua fonte de energia mental também era imensurável, e ele entrará no antigo dão da alma, evitando perigos. Zhao Feng. Uma voz repentina soou na mente de Zhao Feng. Zhao Feng abriu os olhos e olhou para as arquibancadas. Quem falará era Tiemo. Quando Deusa Bing veio te desafiar, é melhor você admitir a derrota rapidamente. Tiemo falou com seriedade. O quê? O desafio de Deusa Bing veio. Zhao Feng engasgou e ficou assustado. Quando isso acontecerá? Ele concentrara toda sua energia em condensar a raiz da lei e não sabia disso. Olhando ao redor, viu Deusa Bing Wei, e seus olhos assassinos quase se materializaram, invadindo até mesmo a dimensão mental de Zhao Feng com um frio cortante. Sei que você está relutante e se esforçando ao máximo, mas a força dos prodígios esmagadores não está apenas um nível acima da sua. Você ainda é jovem, mais de 10 anos mais novo que muitos outros. Seu desempenho já me surpreendeu. O vice-patriarca Tiemo advertiu. Zhao Feng ainda não se recuperara de ser desafiado por um prodígio esmagador. Cada um dos prodígios esmagadores tinha força quase comparável a um rank do Senhor verdadeiro. Primeiramente, apenas observando os 5 prodígios esmagadores, Zhao Feng concluíra que suas chances de vitória eram inferiores a 10% e que poderia ser derrotado instantaneamente. Não force. Deusa Bing Wei definitivamente não tem boas intenções ao desafiá-lo. Além disso, mesmo se perder, você não perderá muita bênção do dragão. O principal são as heranças, isso é o mais importante. Tiemo continuou. Vice-patriarca, fique tranquilo, eu sei o que fazer. Zhao Feng acenou com a cabeça. O plano de Tiemo era obviamente inteligente e dava mais importância ao quadro geral. Se Zhao Feng forçasse, como conseguiria uma classificação sendo aleijado? Como obteria uma herança? De acordo com o encontro sagrado do dragão verdadeiro, se várias heranças aparecessem, as de classificação mais alta teriam a primeira escolha. Para heranças um pouco maiores, poderia haver vários espaços, não apenas um. Garoto de cabelo azul, você destruiu o futuro da minha irmã mais nova. Ela não pode entrar nas heranças desta vez. Eu devolverei o que você fez a ela e o aleijarei. Os olhos de Deusa Bing Wei estavam gelados. Big Wei, não exagere mais tarde. Não destrua seu futuro por coisas pequenas. A rainha do gelo místico advertiu. Como uma anciã, ela não podia punir Zhao Feng, pois isso rebaixaria sua posição. Além disso, os participantes do encontro sagrado do dragão verdadeiro seriam protegidos, especialmente um cavalo negro como Zhao Feng. O tempo passou lentamente, e tanto Deusa Bing Wei quanto Zhao Feng sentiram que o tempo passava devagar demais. Muitos gênios olhavam para Zhao Feng com escárnio. Zhao Yufei, Jian Sanfen, Bei Mo e outros estavam preocupados. Ninguém quebrara a lenda de um prodígio esmagador. Todos haviam sido esmagados sem piedade. Neste exato momento, uma batalha emocionante ocorreu no palco central. Mo Tianyi vs Yu Tianyao. De um lado, o líder dos prodígios esmagadores, que supostamente esmagara dezenas de gerações, e do outro, o ápice do continente norte. Grande palma secreta da montanha Yuan. Mo Tianyi reuniu todo o seu poder e usou a habilidade suprema do clã Yuan Celestial sem hesitação. A palma brilhou, e uma montanha metálica pareceu aparecer, capaz de esmagar qualquer coisa em um raio de 100 metros. O palco inteiro tremeu levemente diante desse movimento aterrorizante, e a força fez os gênios perderem o fôlego. Esse Mo Tianyi é tão forte. Sua grande técnica secreta da montanha Yuan já atingiu esse nível de maestria. Qin Conwu, o homem de olhos fantasmagóricos e outros ficaram atonitos. Tão poderoso quanto a montanha. Sem usar minha linhagem, não posso bloquear isso. O coração de Zhao Feng pulou. Mo Tianyi já alcançara esse nível. Incomparável sob os céus. Yu Tianyao, com expressão impassível, lançou uma palma que parecia dominar tudo. Os céus pareceram tremer diante dessa palma, e uma luz misteriosa pareceu cortar o firmamento, destruindo tudo em seu caminho. Meu senhor, ele tem o poder de batalha de um rank do Senhor verdadeiro. Esse Yu Tianyao é realmente digno de ser um prodígio esmagador que superou dezenas de gerações. Ele ultrapassou o santo da espada Yevushi e o patriarca da lua escarlate quando eles tinham sua idade.
O palco central inteiro foi envolto pela habilidade poderosa e incomparável sob os céus de Yu Tianyao. O corpo de Motiani voou para trás, e ele cuspiu um bocado de sangue no ar, seu rosto ficando pálido. Motiani, a lenda do continente norte, foi ferido com apenas um golpe do prodígio esmagador Yu Tianyao. Motiani caiu no chão e limpou o sangue do canto da boca, chocado. Quão semelhante era essa cena em relação ao último encontro sagrado do dragão verdadeiro. Ele melhorará muito nos últimos 10 anos, mas o resultado foi o mesmo. A figura de Yu Tianyao apareceu e disse em tom baixo: "Você é o primeiro a aguentar um golpe meu no encontro sagrado do dragão verdadeiro e ainda ter capacidade de lutar." Amargura apareceu no rosto de Motiani. E daí se ele aguentasse um golpe? Ele já estava ferido. Se continuasse a lutar, ficaria gravemente ferido e poderia até prejudicar sua fundação, significando que seu resultado final seria pior e talvez perdesse a chance de entrar em uma das melhores heranças. "Eu admito a derrota." Motiani logo decidiu. O oponente aterrorizante à sua frente alcançara o ranking místico verdadeiro no auge agora, partindo dos estágios iniciais de 10 anos atrás. Os 5 prodígios esmagadores eram verdadeiramente supremos. Motiani, admitindo a derrota, fez Yu Tianyao balançar a cabeça levemente decepcionado, sua figura solitária enquanto descia do palco. Ele estivera solitário por muito tempo. Nesta era, Yu Tianyao fazia os outros gênios perderem sua cor, ele era a tristeza deles. No entanto, Yu Tianyao também não estava triste. Ninguém nesta geração era seu igual. No pequeno palco acima, os 9 soberanos sempre assistiam às batalhas de Yu Tianyao. O Yu Xishen, as futuras conquistas do seu filho são imensuráveis. Se me lembro bem, Yu Tianyao tem apenas 26 ou 27 anos e alcançou o reino do espírito verdadeiro quando tinha apenas 10, tornando-se o maior gênio do continente. O soberano da espada mística suspirou. No último leilão do dragão ascendente, o soberano da espada mística aparecerá e agora era um dos 9 soberanos no pequeno palco. Alguns soberanos olharam com inveja para uma figura imponente. Era o pai de Yu Tianyao, Yu Xishen. E se eu disser que Yu Tianyao está propositalmente se segurando para não avançar? Se não estivesse, poderia estar no ranking do Senhor verdadeiro agora. Yu Xishen sorriu. Ouvindo isso, os corações dos soberanos tremeram. Se fosse esse o caso, então este encontro sagrado do dragão verdadeiro não teria mais significado. Por exemplo, Taiyan Xuangyi, deusa Bingwei e outros não seriam ameaça para ele. Yu Xishen suspirou levemente. Ele não aprovava totalmente o que seu filho fazia. Se Yu Tianyao alcançasse o ranking do Senhor verdadeiro, não haveria mais significado em ficar em primeiro lugar. Por que ele queria essa mudança? Após a derrota de Motiani, muitos olhares na arena antiga se voltaram para o palco norte. Outra batalha de um prodígio esmagador estava chegando, e desta vez era a prodígia desafiando alguém. Aquela deusa Bingwei recebeu a essência da herança do gelo místico e aparentemente cultivou o raro corpo encantador de jade de gelo místico, aumentando dramaticamente seu poder de batalha. Ela tem chance de desafiar a posição de Yu Tianyao neste encontro sagrado do dragão verdadeiro. No último encontro sagrado do dragão verdadeiro, deusa Bingwei também foi uma das principais oponentes de Yu Tianyao. A discussão de muitos era sobre a Zona Norte, e quando deusa Bingwei era mencionada, Zhao Feng também era. Após derrotar Bing Shuiui, Zhao Feng tornará-se o cavalo negro número 1 da Zona Norte. Entre os cavalos negros presentes no encontro sagrado do dragão verdadeiro, ele definitivamente estava no top 3. Eu me pergunto quantos golpes o cavalo negro número 1 do Norte pode aguentar de um prodígio esmagador. Aposto que ele perderá em 3, provavelmente no primeiro. Espere, aquele Zhao Feng pode admitir a derrota instantaneamente. Os gênios da Zona Norte esperavam por essa batalha. Todos apenas especulavam quanto tempo ele duraria diante do prodígio esmagador. Não que não tivessem pensado na vitória de Zhao Feng. Era apenas irrealista demais. Até a lenda do continente norte, Motiani, admitira a derrota após um golpe diante de um prodígio esmagador. O que Zhao Feng, também do continente norte, poderia fazer? A menos que eu condense a raiz da lei e esse plano tenha sucesso, não terei chance alguma. Zhao Feng também analisara o resultado, mas a conclusão foi que não tinha chance. O lamentável era que sua raiz da lei estava em seu estágio final e encontrou resistência, principalmente porque fundir a essência da Bíblia do tesouro da flor mística na herança relâmpago tornará-se muito mais difícil. Dentro de sua mente, as linhas azuis transparentes criavam flores tênues e eram cercadas por faíscas de relâmpago. Era apenas o formato inicial da raiz da lei. Ainda não se formara completamente, mas mesmo assim, Zhao Feng ainda tinha um pouco de capacidade de conduzir o Yuan Qi do céu e da terra e criar mais poder. Seu esforço não fora em vão. A força de Zhao Feng aumentara substancialmente. Seu token do dragão verdadeiro subitamente o direcionou para o palco norte. Finalmente está começando. Deusa Bingwei impacientemente subiu ao palco. Bingwei, você está desafiando Zhao Feng.
Se vencer, receberá apenas metade da bênção do dragão usual, e se perder, perderá o dobro. O juiz falou sem emoção. Numa batalha normal, o perdedor perderia uma pequena parte de sua bênção do dragão, e mesmo se Bing Wei vencesse esta luta, só receberia metade do normal. Isso significava que, mesmo se Zhao Feng perdesse, a diminuição na bênção do dragão não seria grande. Eu confirmo. Bing Wei respondeu sem hesitar. Ela usará o mesmo método que sua irmã para lutar contra Zhao Feng. A figura de Zhao Feng se transformou em um arco de relâmpago que pousou no palco norte. A raiz da lei mal se condensara, mas Zhao Feng podia sentir que o Yuan Qi do céu e da terra estava muito mais próximo, e sua velocidade aumentara. Zhao Feng, você não vai admitir a derrota, vai? Deusa Bing Wei zombou com um sorriso, seus olhos brilhando friamente. Admitir a derrota. O coração de Zhao Feng se moveu. Ele realmente considerará isso. Antes que pudesse dizer algo. Você não terá a chance. Os olhos de Deusa Bing Wei brilharam, e sua figura perfeita de neve e jade liberou um frio devastador que parecia vir de um ser antigo. Naquele instante, o ar ao redor pareceu congelar, e Zhao Feng engasgou quando uma sensação perigosa envolveu seu corpo. Após experimentar como era enfrentar um prodígio esmagador, Zhao Feng entenderá seu poder. Era como enfrentar um rank do Senhor verdadeiro. Zhao Feng, admita a derrota rapidamente. Tiemo, nas arquibancadas, percebeu que algo estava errado e exclamou, mas o ataque de Deusa Bing Wei era rápido demais. Vento gelado extremo norte. Seus hobbies esvoaçaram no ar enquanto o céu se enchia de uma corrente gelada que instantaneamente criou uma tempestade de gelo varrendo um raio de 1 quilômetro. O frio cortante preencheu cada canto do palco, e tanto a água quanto o palco se transformaram em gelo. Naquele momento, Deusa Bing Wei era como uma deusa do gelo de um mundo de neve, controlando tudo. Uma camada de gelo se formou ao redor de Zhao Feng, e seu poder de linhagem sanguínea, assim como seu Qi de espírito verdadeiro, foram corroídos por um frio penetrante. Seu Qi de espírito verdadeiro congelara completamente e não podia resistir. Então esse é o poder de um prodígio esmagador. Zhao Feng sentiu seus membros perderem a sensação. Um instante depois, Zhao Feng perdeu totalmente o controle de seu corpo, e um frio tentou congelar sua consciência. Ele era como uma estátua de pedra, congelado no lugar. Nesse momento, a única coisa que Zhao Feng podia mover era o olho espiritual de Deus. Deusa Bing Wei sorriu brincalhonamente enquanto um vento de gelo transparente se formava em sua mão, mais poderoso que antes. Não é bom. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng travou no vento na mão de Deusa Bing Wei. Era mais forte e mais condensado que o vento gelado extremo norte. Um perigo como nunca antes o envolveu. Seu instinto lhe dizia que, se aquele vento na mão de Deusa Bing Wei fosse lançado, ele seria selado em sono eterno, tornando-se uma verdadeira estátua de gelo sem vida. Eu perdi minha capacidade de me mover. Se ela me matar de propósito, perderá o direito de participar do encontro sagrado do dragão verdadeiro. A mente calma de Zhao Feng girou, percebendo que Deusa Bing Wei não faria isso intencionalmente. Não valeria a pena. Se Deusa Bing Wei quisesse vingar sua irmã, a melhor maneira seria aleijar Zhao Feng ou garantir que ele não pudesse mais participar do encontro sagrado do dragão verdadeiro, sem chance com as heranças. Linha sanguínea, libere-se. O olho esquerdo de Zhao Feng brilhou em um azul misterioso enquanto ele usava o olho espiritual de Deus para ativar seu poder de linhagem. Uma fina tatuagem azul gelo apareceu na pele de Zhao Feng. Uma figura magnífica e embaçada, sentada em um trono de gelo, subitamente apareceu atrás de Zhao Feng, e o frio em seu corpo instantaneamente enfraqueceu. Vento místico do norte extremo. Deusa Bing Wei sorriu friamente, pronta para isso, e lançou outra esfera de ar gelado condensado em direção a Zhao Feng. A figura de Zhao Feng foi lançada 15 metros para trás, e a figura atrás dele rachou em vários lugares. Eu vou te derrotar repetidamente até que o frio corroa seu corpo. Assim, seu corpo perderá a sua sensação. Naquele momento, além da consciência de energia mental, você será apenas um cadáver frio ambulante que não sobreviverá meio ano. Um brilho frio apareceu nos olhos de Bing Wei. Ela não só queria que Zhao Feng não pudesse mais participar do encontro sagrado do dragão verdadeiro, mas também queria matá-lo diretamente. Contanto que Zhao Feng não morresse imediatamente no palco, Deusa Bing Wei não precisaria pagar um preço. Zhao Feng usou seu olho espiritual de Deus, e a figura e o trono de gelo atrás dele começaram a se reparar, ficando mais brilhantes. A figura de gelo deu a Zhao Feng uma proteção misteriosa contra o gelo. Nesse ponto, a figura da linhagem de Zhao Feng tornou-se mais forte, não mais fraca. Deusa Bing Wei lançou outra palma, fazendo Zhao Feng perder a capacidade de se mover. Eu realmente vou admitir a derrota. O olho esquerdo de Zhao Feng queimou com uma chama. Na realidade, Zhao Feng tinha o poder de reagir. Sua voz também poderia ser enviada da dimensão de energia mental, mesmo sob a erosão do gelo. Na primeira batalha contra um prodígio esmagador,
Zhao Feng estava levando uma surra. A enorme diferença de força lhe dava quase nenhuma chance de vitória. Quem assistia podia ver que deusa Bing Wei não usará toda sua força, ou Zhao Feng já teria perdido, ou até morrido. Antes de Zhao Feng subir ao palco, Tiemo, de cabelo vermelho sangue, dissera-lhe para admitir a derrota. Não era humilhação admitir a derrota diante de um prodígio esmagador. Para muitos, até era uma honra. A lenda do continente norte, Motiani, admitir a derrota após um golpe contra um prodígio esmagador. Era uma jogada inteligente, pensando no resultado geral. Zhao Feng, por que você não admite a derrota? Embora não seja tão forte quanto um prodígio esmagador, acredito que ainda possa admitir a derrota. Tiemo, de cabelo vermelho sangue, não pôde evitar um pouco de pânico enquanto assistia. Ele conhecia o talento e potencial de Zhao Feng. Embora talvez não fosse comparável ao de Liu Tianyao, em mais 10 anos, não seria impossível que ele se tornasse um novo prodígio esmagador. Pelo menos neste encontro sagrado do dragão verdadeiro, ninguém de sua idade se saíra melhor que Zhao Feng. Neste instante, inúmeros olhos se concentraram na arena antiga. Até os soberanos no céu observavam com interesse. Admitir a derrota. Zhao Feng obviamente sabia que essa era uma escolha sábia, mas, no fundo de seu coração, havia uma voz, um poder, uma crença de que dizer eu admito a derrota seria mais difícil que alcançar os céus. Pensando em sua vida, da aldeia da Folha Verde até a cidade Pena do Sol, depois a província de Guanjun, o clã Lua Quebrada, as 13 alianças, e agora o encontro sagrado do dragão verdadeiro. De repente, Zhao Feng percebeu que nunca admitira a derrota antes, nem mesmo na família Zhao, quando era espancado por Zhao Kun. Ele realmente nunca admitira a derrota. A única coisa que fizera foi perder de propósito para a irmã Han. Foi por causa dessa crença que Zhao Feng conseguiu superar um gênio após o outro. Posso ser derrotado, mas não admitirei a derrota. Zhao Feng subitamente entendeu que essa era sua crença. Olho de Deus do fogo relâmpago. Uma chama de relâmpago azul brilhou no olho de Zhao Feng. Uma esfera de fogo de relâmpago azul atingiu o corpo de deusa Bing Wei com uma explosão. Após compreender a raiz da lei, o poder de seu olho de Deus do fogo relâmpago subir a outro nível e se tornará mais fácil de usar. Até os prodígios esmagadores não conseguiam desviar da velocidade de suas técnicas oculares secretas. Muitos exclamaram ao ver uma chama de relâmpago azul queimar caoticamente no corpo de deusa Bing Wei. Corpo encantador de jade de gelo místico. Deusa Bing Wei sorriu enquanto sua pele ficava lisa como jade, brilhante e luminosa. O fogo de relâmpago atingiu seu corpo e começou a queimar, mas nada aconteceu com ela. Todos ficaram pasmos. As técnicas oculares de Zhao Feng podiam derrotar instantaneamente qualquer um abaixo do rank místico verdadeiro e ferir gravemente rank místico verdadeiros comuns. O fogo de relâmpago era extremamente poderoso, mas não conseguia romper a defesa de deusa Bing Wei. Deusa Bing Wei franziu as sobrancelhas enquanto sua pele de jade liberava um frio que apagou o fogo de relâmpago. Embora o fogo de relâmpago não pudesse ferir seu corpo, ele entrará em sua dimensão mental e quase machucar a sua mente, causando um pequeno problema. A habilidade de Zhao Feng atacava tanto o mundo físico quanto o mental de uma vez. Essa era sua parte profunda. Esse corpo encantador de jade de gelo místico de deusa Bing Wei pode até ignorar ataques de um rank místico verdadeiro comum. Em todo o encontro sagrado do dragão verdadeiro, aqueles que podem romper sua defesa podem ser contados em uma mão. Zhao Feng não pôde evitar uma respiração fria ao chegar a essa conclusão. Vendo essa cena, os outros 4 prodígios esmagadores também ficaram chocados. Isso significava que, com o corpo encantador de jade de gelo místico, deusa Bing Wei podia ignorar ataques de rank místico verdadeiros iniciais comuns e até alguns cultivadores em estágio avançado. Felizmente, Zhao Feng alcançara seu objetivo. Durante esse tempo, lótus precioso de 3 flores. Uma pétala tricolor apareceu abaixo dos pés de Zhao Feng. Com isso, sua defesa aumentou muito. Ele circulou furiosamente seu poder de linhagem, e seu ki de espírito verdadeiro logo voltou ao normal. O lótus precioso de 3 flores estendeu suas 3 pétalas azuis, verdes e roxas, formando uma barreira tricolor. Assim, o perigo de Zhao Feng foi resolvido por enquanto. Vento de gelo místico do norte extremo. Deusa Bing Wei se recuperou e enviou uma onda de vento gelado. Zhao Feng não desviou e levou o golpe de frente enquanto a barreira tricolor começava a rachar. A figura de gelo e o trono de gelo atrás dele absorveram rapidamente essa energia, e Zhao Feng sentiu um frio entrar em seu corpo, mas felizmente foi anulado por seu poder de linhagem. Deusa Bing Wei pausou. Ela não esperava que Zhao Feng conseguisse tempo para se recuperar apenas com o olho de Deus do fogo relâmpago. Montanha supressora do demônio do gelo místico. O frio de deusa Bing Wei aumentou enquanto ela acenava a mão, e uma grande montanha de gelo caiu do céu. Esse movimento era 2 vezes mais forte que o anterior e podia esmagar o oponente, além de suprimir alvos com defesa forte.
Não é bom. A expressão de Zhao Feng mudou quando sentiu uma pressão gelada aterrorizante descer. Era como se uma montanha inteira de gelo estivesse caindo. Não era algo que um humano pudesse bloquear. Quebre! Zhao Feng circulou seu Qi de espírito verdadeiro e poder de linhagem enquanto seus dois braços lançavam o palma relâmpago da flor mística contra a montanha de gelo. O movimento mais poderoso de Zhao Feng desabrochou no ar. Essa palma continha tanto a herança relâmpago quanto a Bíblia do tesouro da flor mística. Seu poder de linhagem também circulou ao limite. Naquele instante, uma rachadura pôde ser vista na montanha de gelo. Que ataque poderoso! A combinação de gelo e relâmpago parece se tornar mais profunda. Aquele garoto está apenas no estágio inicial do rank humano verdadeiro, mas pode usar poder do estágio inicial do rank místico verdadeiro. Os gênios nas arquibancadas sentiram seus corações pularem. Esse meu movimento é um ataque contínuo. Uma voz fria que gelava até os ossos ressoou pelo palco. As rachaduras da grande montanha de gelo se recuperaram e então esmagaram novamente. Não é bom. Zhao Feng não pôde desviar e teve que circular seu Qi de espírito verdadeiro e linhagem para bloquear. Naquele momento, a grande montanha de gelo pousou sobre Zhao Feng, e o peso e o frio se acumularam. Se não fosse por seu lótus precioso de 3 flores e trono de gelo, Zhao Feng teria sido derrubado e suprimido pela deusa Bing Wei. Nessa situação, Zhao Feng só podia circular loucamente seu Qi de espírito verdadeiro e poder de linhagem, mas o peso e o frio continuaram, deixando seu rosto vermelho brilhante. A figura de gelo atrás dele continuou absorvendo o frio, e o sangue em seu poder começou a ficar caótico após anular frio demais. Zhao Feng percebeu que a sensação caótica de gelo em sua linhagem estava ficando mais forte. Todo o seu sangue de linhagem enfrentava a pressão da montanha de gelo, e a figura de gelo no trono continuava absorvendo o frio. Estava em um estado instável, e aquele sangue azul brilhava. Zhao Feng percebeu que estava ficando cada vez mais forte, e seu poder de linhagem do gelo estava mais caótico. Isso continuou por várias respirações até que seu corpo e linhagem atingiram um limite. Ao mesmo tempo, deusa Bing Wei exclamou e golpeou com sua mão de jade para baixo, aumentando e repondo o poder da montanha de gelo. Zhao Feng cuspiu um bocado de sangue, e seu poder de linhagem finalmente explodiu. Zhao Feng sentiu seu corpo vibrar, e seu sangue azul pálido subitamente liberou uma luz. A linhagem em todo seu corpo começou a brilhar, e na superfície de sua pele, linhas precisas azuis apareceram como uma camada de cristal. A força de Zhao Feng aumentou, e seu poder de linhagem finalmente resistiu à montanha de gelo. Tiemo, que assistia, soltou um longo suspiro, e sua expressão era complexa. É por causa dessa pressão que seu poder de linhagem retrocedeu mais um passo em direção ao ancestral. Retroceder a linhagem em direção ao ancestral era um processo árduo e difícil, ainda mais desafiador que aumentar o cultivo, mas a maioria dos gênios despertava ou fortalecia suas linhagens em situações de vida ou morte. Wang Xiaoguai era alguém assim. Ele sempre lutava sem considerar sua vida. Esta era a primeira vez que o poder de linhagem de Zhao Feng retrocedera um passo em direção ao ancestral. Seu caminho fora muito suave e não enfrentará situações desesperadoras. Agora, nessa situação, seu poder de linhagem finalmente ativara. Após retroceder um passo, o poder e o elemento de gelo de Zhao Feng aumentaram. A montanha de gelo foi finalmente bloqueada por Zhao Feng, e a figura de gelo e o trono atrás dele ficaram mais claros, dando-lhe mais proteção. O poder de linhagem desse garoto evoluiu agora. Deusa Bing Wei ficou furiosa e chocada. Tudo isso era por causa dela. Se ela não tivesse usado seus poderes de gelo ou causado tanta pressão, como Zhao Feng alcançaria isso? Garoto, não adianta. Mesmo se você avançar agora, não mudará nada. Os olhos de Deusa Bing Wei estavam gelados, e ela acenou a mão, interagindo mais com o Yuan Qi do céu e da terra. O tamanho da montanha de gelo aumentou para 40 ou 50 metros e ficou mais fria. Não, Zhao Feng. Admita a derrota rápido. A expressão de Tiemo mudou dramaticamente quando deusa Bing Wei finalmente enlouqueceu e não se conteve mais. No entanto, Zhao Feng não admitiu a derrota e, em vez disso, sorriu. Suas duas mãos empurraram a montanha de gelo, e ele lentamente fechou os olhos. Ele gastara uma grande quantidade de Qi de espírito verdadeiro em seu Dantian, mas, ao mesmo tempo, uma fonte de espírito verdadeiro mais pura e oculta o repunha. Era a fonte de espírito verdadeiro do pirata da lua d'água que Zhao Feng sempre mantivera escondida. Eu vou avançar, assim como você desejou. Zhao Feng subitamente respirou fundo, e um Qi de espírito verdadeiro mais forte surgiu de sua fonte de espírito verdadeiro. O gargalo do estágio final do rank humano verdadeiro era como papel e foi facilmente rompido. Fim dos capítulos do 354 ao 356. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.